também nessa entrevista de ontem, uma outra fala importante, o presidente Lula antecipou as pautas que deve tratar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no encontro previsto para 10 de fevereiro. Nessa entrevista, à Rede TV, o petista afirmou que pretende discutir o fim do embargo a Cuba e o apoio às eleições na Venezuela. Segundo o chefe do executivo, o bloqueio imposto aos cubanos não faria mais sentido, já que Fidel Castro morreu. Sobre a Venezuela, Lula disse que é necessário reunir um grupo de países que possam cooperar com a negociação para a realização de eleições livres e reconhecidas pela comunidade internacional. E aí, Pavinato, uma boa agenda? Linda agenda, nossa, maravilhosa, né? Fim do embargo a Cuba. Razões: o Fidel morreu e o Raul entregou um poder a um civil. Ou seja, eu peguei lá um palhaço e dei o meu poder ditatorial para esse palhaço exercer. O que melhorou para o povo? Muita coisa, né? Bom, e você vê como ele fala dos amigos, né? O Fidel morreu, acabou. Parece a ex-esposa. Depois, a Venezuela. Eu gosto esta pauta me intriga, meus amados amigos. Ajudar a negociar eleições livres e reconhecidas pela comunidade internacional. O que ele quer dizer com essa pauta? Que a Venezuela não tem eleições livres? Porque até anteontem a Venezuela transbordava a democracia. Ou eleições livres reconhecidas pela comunidade internacional. Ou seja, lá tem eleição livre, só que não é reconhecido. Então nós temos que fazer que a comunidade internacional reconheça eleições em que a população é livre para votar no Maduro. São coisas ininteligíveis. Tem mais ainda. Ele fala que... ele ainda fala coisas nessa entrevista. Além de dar essa pauta, que ele vai resolver o problema de Cuba, ele vai ser um novo... Ele vai conseguir coisas que nem o Papa Francisco conseguiu. Coisas que nem João Paulo II conseguiu. Ele vai ser melhor que João Paulo II, né, que ajudou a derrubar o muro de Berlim, a acabar com a Guerra Fria. Lula ele vai acabar com o embargo de Cuba. Vai entrar para todos os livros da história. A gente tem um problema nesse país de ego trip. As pessoas elas têm uma imagem de si mesmas que eu queria ter 1% do sentimento que essas pessoas têm sobre si próprios, sabe? Sobre esse amor próprio, essa autocrítica. Então ele vai fazer isso, ele vem com umas razões esdrúxulas e aí ele ainda fala na entrevista. Ele quer comentar o comércio do Brasil com os Estados Unidos e do Mercosul com os Estados Unidos e fazer a mediação da crise na Rússia com a Ucrânia. Ou seja, eu acho que o Lula, ele quer ser o rei da ONU, mas primeiro ele vai ser o rei do Mercosul. Ele vai ser imperador dos povos do Sul. Escrevam o que eu estou falando, que é o que ele quer. Afinal de contas, ele só está esperando o seu palácio para poder reinar. Porque até o momento, enquanto ele está no hotel, no Brasil, ele não fez nada. Aconteceu tanta coisa que ninguém fala mais em Cláudia Raia, ninguém fala mais em Yanomami, ninguém fala em mais nada. Por fim, ele também falou... Quanto à questão do BNDES, isso eu achei importante, porque ele falou tanta coisa na entrevista que é grosseria reclamar, não do Banco Central, do BNDES. A gente estava falando do Banco Central, agora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que ele transformou e quer transformar em Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas. Ele diz que quem reclama do fato do BNDES emprestar dinheiro para obras de outro país é grosseiro. E baseia-se na ignorância. Falou aí o PhD em economia. Sensacional a sua crítica econômica. Ou nós esvaziamos também o conceito de ignorância. Afinal de contas, para que servem as palavras? José Maria Trindade, temos 3 minutos, Quer chorar essa pauta que vai ser levada pelo presidente na semana que vem, na sexta-feira que vem, nesse encontro com o presidente americano Joe Biden, Zé? Pois é um novo momento, né? Os Estados Unidos estão se aproximando do Brasil. Eu conversei recentemente com integrantes da embaixada e hoje também a embaixadora norte-americana recebeu as credenciais
do presidente Lula lá no Palácio, até falou sobre exatamente essa relação com o Brasil. O cargo ficou 18 meses aqui vago e a embaixadora chegou e recebeu hoje as credenciais. É um novo momento e as informações que eu tinha sempre durante a disputa era o seguinte: olha, para a gente, para os americanos, não interessa quem entra, se é o Lula ou se é o presidente Bolsonaro. O que nós queremos é mesmo que fazer relação com o Brasil e que as eleições sejam transparentes, né? E os americanos acabaram sendo um dos primeiros países a reconhecer a transparência aqui no Brasil. E isso até desagradou muito alguns setores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a ideia dos americanos com o Brasil é de que as relações são antigas, né? E sempre foram boas. E mais um presidente que foi eleito será recebido lá como tal nos Estados Unidos. E cabe agora ao Lula fazer essa propaganda, né? De que teve encontro bilateral com Biden, que depois vai à China com Xi Jinping. Mas a história toda do Brasil, esta relação do Brasil com outros países, ela se aproximou, se fechou muito aqui na América do Sul, e isso acende uma preocupação exatamente nos Estados Unidos, né? Porque fazendo essa política de fechamento da América do Sul, isso parece romântico, parece tal, mas o Brasil quer ser um grande líder nessa região e falar de igual para igual com outros países, como o mercado europeu, os Estados Unidos e inclusive Xi Jinping. Esse fortalecimento aqui na região é que propicia isso. Agora, esta pauta esquisita de defender Cuba e defender Venezuela, isso não é bem aceito. Eu acho que o melhor momento de Cuba foi no governo Obama. Obama estendeu a mão para Cuba e não aceitaram a possibilidade de acabar com as barreiras comerciais, né? E desde que Cuba, naturalmente, entrasse na democracia. Era o preço a ser pago e seria ótimo para Cuba. Acredito até que Cuba hoje estaria num novo patamar. É estabelecer, aquela ilha é maravilhosa, estabelecer relações com outros países e o fim dos embargos vai levar estrangeiros a fazer grandes investimentos em Cuba. Mas para isso, meus amigos, precisa estabilidade. Boa, valeu, Zé. Antes do seu comentário, Mota, sobre essa agenda do presidente Lula, mais uma informação ainda falando sobre o relacionamento do Brasil com a América Latina. O presidente Lula se encontrou na tarde desta quinta-feira com Mônica Valente, mulher de Delúbio Soares e secretária executiva do Foro de São Paulo. A reunião estava entre os compromissos oficiais do petista, mas a pauta debatida não foi revelada. De acordo com o site Poder 360, que ouviu interlocutores, o tema debatido teria sido a aliança de governos de esquerda na América Latina. Esse mesmo assunto foi comentado por ela dias atrás nas redes sociais, quando elogiou o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Mônica Valente também integra a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, que tem como objetivo promover a cooperação e alinhamento dos países da região. Você, Mota? Olha, em relação à história do embargo, vai ser complicado convencer os Estados Unidos a acabar com o embargo contra Cuba. Um dos candidatos mais fortes para a presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições é Ron DeSantis. Ron DeSantis é republicano e é governador da Flórida. Vai lá na Flórida, um estado cheio de exilados cubanos, vai lá defender o governo de Fidel, vai lá pedir o fim do embargo. Quanto à questão da Venezuela, a proposta até que não é tão ruim. Nós já vimos piores. Só falta uma coisa, o Maduro concordar em ceder o poder. Um pequeno detalhe, né? Só falta, por exemplo, um tribunal internacional para investigar todas as violações de direitos humanos que aconteceram lá desde que Chávez e a sua turma subiram ao poder. Mas em uma América Latina que tem líderes como Alberto Fernandes na Argentina, Daniel Noriega na Nicarágua, Gustavo Petro na Colômbia e tinha até outro dia Pedro Castillo no Peru,
nessa América Latina, eu tenho a impressão que a liberdade vai continuar gritando para o socorro, ainda por um bom tempo. E o Foro de São Paulo é um mistério, é aquela organização que não existia. Vocês lembram disso? Quando muitos políticos e ativistas de direita começaram a denunciar a existência do Foro de São Paulo, vários políticos e personalidades de esquerda chamaram isso de teoria da conspiração. Mas olha, o Foro de São Paulo, afinal, existe mesmo. Ele foi criado na década de 1990 para conectar políticos e entidades da esquerda revolucionária na América Latina. Há quem diga que ele faz até um pouco mais do que simplesmente conectar, né? Ele atua para promover e apoiar regimes de esquerda na América Latina. Ora, pensem vocês, se o Foro de São Paulo, que não existia, apareceu, que outras surpresas será que estão nos aguardando? Você, Nelson Kobayashi, suas impressões, Koba, sobre esse encontro de ontem, a projeção para o que vai acontecer semana que vem com Lula e Joe Biden. Bom, em relação ao encontro com o presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que o Lula precisa encontrar lá é um agradecimento. O presidente Joe Biden precisa inicialmente agradecer, porque diante da situação econômica no país, nós tivemos um grande movimento, uma onda de dolarização do dinheiro brasileiro. Ou seja, as pessoas estão com fuga de capital diante da insegurança econômica gerada, né? E isso é bom para os Estados Unidos. Mas isso só inicialmente, porque depois eu acho que o presidente Lula vai ter que dar algumas explicações ao presidente dos Estados Unidos, que tem uma boa relação com o Brasil, porque o projeto de moeda comum com a Argentina não é bom para a relação com os Estados Unidos. Hoje, se utilizando o dólar para as transações internacionais, isso coloca os Estados Unidos em uma situação privilegiada e que tem até condições de aplicar sanções, enfim. A gente comentava aqui que uma das consequências de se ter uma moeda comum com a Argentina, né, seria a de se livrar, de se precaver contra eventuais sanções aplicadas pelos Estados Unidos. E aí a gente se questionava, né? Porque é que o Brasil precisa se precaver de sanções. O que é que vai fazer de errado para receber uma sanção dos Estados Unidos? Enfim, talvez isso poderia ser um assunto lá, essa pretensão de se criar uma moeda comum com a Argentina em vez de usar o dólar como há tantos anos já serve às relações internacionais do Brasil, o dólar como moeda a ser utilizada. Então a gente tem aí algumas coisas interessantes, né, a serem tratadas nessa conversa. Já em relação a esse encontro do presidente Lula com a secretária do Foro de São Paulo, que chama atenção por ser mulher, esposa do Delúbio Soares, é interessante que a pauta não seja revelada, porque todos os assuntos que estão em volta disso, por exemplo, o fato de ser o Foro de São Paulo, que em todas as oportunidades é negado pelo presidente Lula, de que não tem nada a ver, ele não se manifesta publicamente a respeito disso, mas deixa todos os sinais de que existe uma finalidade, de que existe um objetivo, deixa todos os sinais nestes discursos acalorados com os países da América Latina. E também o fato de ser esposa do Delúbio Soares pelo fato do Delúbio ter sido um condenado no mensalão e ter, à época, sido expulso do Partido dos Trabalhadores. Mas não pense você de que o Partido dos Trabalhadores ficou longe do Delúbio, porque logo depois da repercussão ter passado, o Delúbio foi admitido novamente no Partido dos Trabalhadores, mesmo tendo sido condenado. E a condenação não foi anulada, não. Ele foi condenado e permaneceu condenado cumprindo pena. E foi reaceito no Partido dos Trabalhadores. Aliás, né? Quando é que a gente vai ver o Partido dos Trabalhadores fazer uma meia-culpa e admitir publicamente de que participou de um dos maiores esquemas de corrupção que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos anos, que foi o processo do mensalão, ação penal 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal. Enfim, o que a gente está falando, né? De problemas na economia, de relações internacionais e agora de relações com o Foro de São Paulo e com um condenado no mensalão. Agora, Pavinato, queria saber o que achou também desse último destaque que a gente trouxe, esse encontro que Lula teve ontem com a secretária executiva do Foro de São Paulo, a Mônica Valente, que é esposa de Delúbio Soares. Bom, primeiro,
você ter contato ainda com gente ligada ao Delúbio, sabendo que o Delúbio fez, já é algo bastante democrático e republicano. Segundo, antes encontrar com a secretária executiva do Foro de São Paulo do que encontrar com o Maduro e com o chefe do regime de Raul Castro, herdeiro de Fidel Castro, o líder comunista que usava 3 relógios Rolex, um em um pulso e 2 em outro. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que existe, tem 32 anos de existência, começou com o encontro de organização dos partidos progressistas da América Latina e Caribenha. Então é algo que sempre existiu, começou lá nos anos 90. Todos os líderes dos partidos de esquerda, né? É o que eu falo, é a ciranda da esquerda. Eles iam lá, sentavam, davam a mão, ouviam Mercedes Sosa tocando bumbinho, tum, 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 graças à la vida. Aí eles ficavam lá, maquinando coisas, pensando como será bom o dia que eles chegarem ao poder, quem me ha dado tanto, e vai lá, pum, 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 pum. Só que depois que eles foram chegando ao poder, a coisa foi, né, mudando. Quem é que estava no poder naquela época? Acho que só os irmãos Castro, né, estavam no poder naquela época, e Cuba já era uma bela de uma porcaria, onde ninguém tinha sequer papel para limpar a traseira, e usavam, como usam até hoje, jornal com a foto de Fidel Castro. Aliás, esta é uma grande homenagem que o povo sempre pôde fazer a Fidel Castro, limpar a própria traseira com jornal, já que não tem papel higiênico. Bom, dito isso, antes encontrar-se com o Foro de São Paulo do que fortalecer, inclusive economicamente, grupos como CELAC, Unasul, que são formas mais contundentes de se atingir objetivos desde sempre sonhados por essa organização que é o Foro de São Paulo. Fora isso, a gente tem que lembrar também que em 2019 fizeram aquele grupo chamado Puebla. Depois se reuniram para discutir a crise da Covid, o pessoal do Foro de São Paulo, a crise da Covid na Colômbia. Por que ninguém discutiu a crise na Venezuela? Porque lá certamente tudo está às mil maravilhas. Isso mostra que Lula, encontrar-se com Mônica, que é secretária do Foro de São Paulo, que é um órgão, uma entidade, uma organização, um grupo, uma associação, eu não sei qual é a forma de pessoa jurídica oficial, mas é algo que existe, é uma organização que existe e que congrega todos os malucos progressistas desde os anos 90. Desde quando alguns deles até estavam dispostos a jogar pela cartilha da democracia. Mas hoje se vê que todos eles fracassaram. E os que tiveram sucesso, foi sucesso para eles e não para o povo. Veja o caso da Venezuela. E aí nós temos CELAC, o Puebla, nós temos a Unasul. Isso tudo só ratifica que o compromisso de Lula não é com a democracia. O compromisso de Lula não é com a economia brasileira. O compromisso de Lula não é com paz, não é com ordem, não é com diálogo, não é com coisa nenhuma. O compromisso de Lula é ser o imperador da América Latina e Caribenha. Quem viver, verá.